Bom, pessoal, continuando aqui nossa saga sobre a mecânica estatística quântica, agora a gente vai começar a olhar, uma vez que a gente já viu um pouco sobre a parte clássica, a gente vai começar a olhar realmente a parte quântica, certo? Então, para isso, né, só recapitulando, a gente viu que a distribuição de Boltzmann clássica, ela era uma lei exponencial, né? Então, a ocupação dependia da energia, né, a quantidade de partículas que eu coloco por estado de energia, e essa ocupação, né, ela pode ser normalizada, então tem uma constante aí de normalização. A gente vai ver que essa constante de normalização ela é proporcional também à temperatura, certo? Aliás, a constante de Boltzmann. E aí eu tenho exponencial de menos e sobre kT, certo? Então, ou seja, existe uma ocupação privilegiada dos estados de menor energia e a natureza funciona assim mesmo, tá? Então, essa distribuição, ela é um resultado fundamental da física clássica. Lembra que ela está associada com o teorema da equipartição de energia, né? Então, eu pedi para que vocês demonstrassem isso, demonstrassem essa distribuição de uma forma um pouco mais rigorosa. E para isso a gente precisa lançar a mão do teorema da equipartição de energia, principalmente para determinar quem é essa constante aí, A, certo? E, no entanto, ela pode ser muitas vezes utilizada, a gente pode usar essa distribuição para falar da mecânica estatística quântica. Isso porque a gente pode partir dela justamente para trabalhar os conceitos da mecânica estatística. Como a gente pode notar, a determinação dessa função, né, que está associada com a equipartição da energia, a energia que cada partícula pode ter conforme conforme o estado, ali, desculpa, conforme a ocupação, ela envolve contar o número de maneiras distintas em que esses entes idênticos, no caso clássico são distinguíveis, né? Em equilíbrio térmico podem repartir entre si a energia total, que é fixa do sistema. Né? Se a gente for lá para a termodinâmica, a gente pode até aliviar essa ideia de energias fixas, né? Então a gente tem os ensembles. A energia fixa seria o que a gente chama de ensemble microcanônico, né? A gente teria outros ensembles, como o ensemble canônico, ensemble gran canônico, em que a gente alivia essa restrição, tá? Mas aqui para a gente já é suficiente trabalhar com essa restrição de que a energia total do sistema é fixo, desculpa, porque a gente está trabalhando com sistemas que são conservativos. Então, com isso, facilita bem a nossa vida. Então, por hipótese, a gente tem que todas aquelas, lembra que a gente tinha as distribuições, né? Eu fiz lá os exemplos A, B, C com uma certa energia, a partícula D com a outra, as possíveis permutações, mas por hipótese, todas as configurações são igualmente prováveis. Certo? Não tem uma ou outra configuração que, de modo geral, ela possa acontecer mais do que com relação às outras. Tá? Então, essa vai ser a nossa hipótese, justamente de que as configurações elas são todas igualmente prováveis entre si. Certo? Bom, então com isso, em física clássica, essa hipótese da distinguibilidade é totalmente aceitável, né? Ou seja, eu posso monitorar a partícula com a aproximação que eu quiser, né, em tese, de forma que eu sei distinguir entre as partículas, e isso foi fundamental para a gente escrever as probabilidades, né? Por mais que dentro de um mesmo estado a ordem não importa, mas partículas que saem de um estado e vão para o outro, por serem distinguíveis, levam a configurações distintas. Então, por exemplo, essa configuração ABD com a C no estado de maior energia é diferente da configuração ABC com a partícula D no estado de maior energia, mas ambas as configurações são igualmente prováveis. Agora, do ponto de vista
quântico, as partículas idênticas, elas são indistinguíveis. Então, a troca entre duas partículas, ela não pode levar, né? Então, por exemplo, trocar C por D não pode levar a estados, configurações diferentes. Então, a contagem desses estados, ela não muda conforme eu troco quem é a partícula B, quem é a partícula C, porque justamente eu não vou classificar. E a gente viu que isso influencia direto na função de onda total do sistema. Né? E tudo isso porque eu preciso pensar nessas partículas como funções de onda, né? E elas podem, por exemplo, interagir entre si, né? Elas se superpõem. Além disso, a presença de uma partícula em um dado estado influencia drasticamente o que vai acontecer com a ocupação. A gente viu que se forem férmions e eu já tiver uma partícula nesse estado, eu não posso, vou mudar a cor, mas elas são idênticas, só para a gente ver que eu não posso colocar uma outra partícula no mesmo estado. Lembra que aqui eu estou considerando, inclusive, o estado de spin. Ou seja, duas partículas não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos, né? N, L, ml e ms, certo? Elas não podem compartilhar o mesmo número de números quânticos se forem férmions. Agora, no caso de bósons, se eu tenho uma partícula já nesse estado, a probabilidade de eu colocar uma segunda partícula ela é ainda maior, certo? A gente viu que existe lá as forças de troca e tal. Então, a probabilidade, a densidade de probabilidade de ter um estado com duas partículas separadas ou duas partículas juntas, quando elas estão juntas, a probabilidade ela é maior. Então, no caso de gases, né, que é a aproximação que a gente vai fazer, por quê? Porque a gente está trabalhando com sistemas que são não interagentes. Então, por exemplo, a gente pode pensar na aproximação de Hartree, em que eu tenho os potenciais médios para descrever as interações, mas as partículas em si são independentes. Então, eu posso trabalhar com gases. Essa separação entre as partículas pode ser considerável, ou seja, elas podem estar distantes entre si. E aí, a indistinguibilidade, por exemplo, ela não tem efeito, porque como as partículas são distantes, eu posso tratá-las como clássicas, certo? Porque elas estão longe, então não há interação, não há superposição entre as funções de onda. E aí a gente tem o caso clássico, certo? Portanto, dependendo da simetria das funções de onda que eu tenho, se elas estão próximas ou não, eu tenho um tipo de ocupação ou outro, né? E aí, como eu disse para vocês, a gente tem basicamente dois tipos de distribuição. Uma distribuição para os férmions, regida pela distribuição de Fermi-Dirac, e uma distribuição para os bósons, regida pela distribuição de Bose-Einstein. Não ia por Maxwell-Boltzmann, não, mas é Bose-Einstein. Então, são dois tipos de distribuição. Essa aqui precisa levar em consideração o fato de eu não poder colocar duas partículas em dois estados, no mesmo estado. E a distribuição de Bose-Einstein precisa levar em consideração que eu posso, e na verdade é mais provável que eu coloque todas as partículas, né? Lógico, eu tenho que baixar a energia do sistema para isso, mas colocar todas as partículas no mesmo estado, tá? Então, falando especificamente dos bósons, lembrando que eles têm função de onda que é simétrica, a troca, né, essa simetria é a troca entre duas partículas, a função de onda total, né, que eu vou chamar aqui de φs, considerando um sistema de duas partículas, certo? Eu tenho 1 sobre raiz de 2, né, a constante de normalização, e eu tenho aí, vamos chamar aqui de 1, 2, e a ordem, vou tentar fazer colorido, só para a gente lembrar dessa ideia de ter estados diferentes. 1, 2, mais 2, 1. Certo? Então a gente fez essa simetrização da função de onda justamente para a gente ter como expressar o fato da indistinguibilidade, certo? Então eu tenho a função de onda verde, né? Então um grupo de números quânticos que definem essa função de onda verde,
e tem a função de onda azul, que define um número quântico os números quânticos associados a esse estado. Então, são estados que são distintos entre si. Então, assim como no caso dos férmions, grandezas mensuráveis com a densidade de probabilidade, né? Então, se eu fizer, por exemplo, psi-s escalar psi-s, vamos chamar assim, psi-s, vou colocar um índice 1, 2, e aqui embaixo 1, 2. Isso aqui vai ser exatamente igual ao psi-s 2, 1. Ou seja, a ordem das partículas aqui não interfere, justamente porque eu tenho essa simetrização. Certo? Essa aqui é a normalização, considerando que os estados são normalizados. Esses estados, né, de uma partícula são normalizados. E se ambos os bósons estiverem no mesmo estado quântico, ou seja, aquela ideia de que se azul for igual a verde, ou seja, representarem o mesmo estado, então esse psi-s aqui, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, né? Esse estado passa a ser igual a esse, porque tanto faz dentro do estado, se tá, é o mesmo estado, né? 1, 2 ou 2, 1. Então isso aqui eu tenho 1, 2, 1, 2, certo? Dentro do mesmo estado. E aí, a densidade de probabilidade, psi-s, vai ser igual, como esses estados são normalizados, eu vou ter 1 com 1, 2 com 2, então isso aqui vai ser 2 sobre raiz de 2, e o produto escalar do complexo conjugado com ele, desse aqui, então vai ser 2, 1, desculpa, faltou um símbolo aqui, 2, 1, 1, 2, certo? Então, essa é a densidade de probabilidade. A gente vai ver que se eles estiverem normalizados, então isso aqui dá 1, o produto escalar dá 1. Agora, suponha, por exemplo, que eu tenha um estado genérico aí, em que as partículas são distinguíveis, independentes. Então, para partículas distinguíveis, a função de onda, e elas são independentes entre si, então o nosso ansatz, né, o nosso chute, aí vamos chamar de psi-d, é simplesmente psi1, vou manter a anotação, 1 e 2, certo? Porque aí a ordem não importa, isso aqui é exatamente igual a escrever 2, 1, certo? Caracterizando a troca do estado aí, e como eu sei distinguir, eu consigo escrever. Se esses caras forem iguais, os estados, então psi-d, né, ou seja, se verde igual a azul aí, isso aqui passa a ser duas vezes, desculpa, não tem dois, né? É simplesmente essa mesma coisa que está aqui. Né? Como ele é um estado normalizado, isso aqui é 1, tá? Então, o que, que eu tenho? Isso aqui é 1, certo? Esse aqui é 1. Então, isso significa, eu vou colocar aqui em cima para sumarizar, para não sair daqui, dessa página. Se eu considero duas partículas que estão contidas em estados simétricos e junto, né, ou seja, eu fiz aqui verde igual a azul, e comparo com o sistema de duas partículas distinguíveis, isso aqui vai ser 2 sobre raiz de 2 psi d psi d. O que isso quer dizer? Quer dizer que a densidade de probabilidade para eu encontrar duas partículas indistinguíveis ocupando o mesmo estado
é maior, né? Então esse número aqui é maior que 1, do que a densidade de probabilidade de eu encontrar as duas partículas no mesmo estado, mas duas partículas que são distinguíveis. Então o fato de eu colocar duas partículas indistinguíveis no mesmo estado, é mais provável do que colocar duas partículas distinguíveis no mesmo estado, certo? Isso é interessante, porque a presença, então, de um bóson, lembra que essas partículas são partículas indistinguíveis, são os bósons. A presença de um bóson em um estado quântico particular aumenta, praticamente duplica, a chance de eu encontrar um outro bóson ocupando esse mesmo estado. Então, se eu já tenho um bóson nesse estado, colocar outro bóson é mais provável do que colocar uma outra partícula independente, certo? Então, estendendo, no caso, para N bósons idênticos no mesmo estado, podemos notar que essa probabilidade será maior por um fator de N fatorial. Então, cada vez que eu coloco, essa probabilidade aumenta, certo? E esse fator de aumento está associado a esse número que é N fatorial, ou seja, quanto mais bósons eu tenho, mais fácil é de colocar um bóson ali dentro, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma probabilidade P1 para que um bóson colocado em um estado particular de um sistema que estava inicialmente vazio, certo? Então eu tenho aqui o estado, está vazio. E aí, vamos indicar o bóson como uma bolinha, e eu vou colocar ele nesse estado. Colocar nesse estado significa que ele tem uma probabilidade de ir para lá P1, certo? Agora, se fosse clássico, né, colocar como todas as possibilidades são indistinguíveis, então classicamente colocar n bósons, ou seja, a probabilidade de eu colocar n bósons, seria simplesmente a probabilidade de eu colocar um, vezes a probabilidade de eu colocar mais um, vezes a probabilidade de eu colocar mais um, porque distinguíveis eu posso pôr quantos eu quiser dentro do estado. Isso aqui, então, é basicamente P1 elevado a n, tá? Corrigir. P1 elevado a n. Mas a probabilidade real, ela aumenta porque isso é um bóson com um fator n fatorial. Então, a probabilidade de eu colocar um bóson em um estado, ele vai ser n fatorial, porque cada um eu tenho um aumento da probabilidade de Pn, certo? Só faltou uma coisa, gente. Eu estou comparando aqui, tem um raiz de 2, mas esse aqui, ó, também precisa de uma normalização, né? Porque são dois estados, e aí vai fazer mais sentido. Então aqui também tem um raiz de 2, aqui também vai ter um sobre raiz de 2, de tal forma que esse aumento de probabilidade aqui é realmente 2, certo? Então, por mais uma é duas vezes provável. Se eu já tenho duas, então isso aumenta para 4, e daí que vem o fator n fatorial, tá? Então, eu tenho aqui n fatorial. Só que o Pn, que aparece aí, é a probabilidade clássica, né? Então, isso aqui passa a ser n fatorial P1 elevado a n, certo? Então, isso é a probabilidade de eu colocar n bósons contando um a um, né? Agora, para que hajam n mais um bósons, então, P n mais um B vai ser n mais um fatorial a probabilidade de n mais um clássico, certo? Se eu já tivesse n mais um clássico. Agora, como n mais um fatorial, né? Vou colocar aqui no cantinho. Como n mais um fatorial nada mais é do que n mais um vezes n fatorial, então esse termo que aparece aqui
vai ser n mais 1, n fatorial, opa, fazer direito isso, n fatorial, p, n mais 1, certo? Só que o Pn mais 1 nada mais é do que o P1 elevado a n mais 1. E isso aqui, né, pode ser escrito como P1 vezes P de P1 elevado a n mais 1, somas, desculpa, P1 vezes P1 elevado a n, né? Mesma base, soma as potências. Então, sobra aqui esse termo, né? N fatorial P1. Então, isso passa a ser N mais 1, N fatorial P1, que é a probabilidade de eu colocar um bóson, é isso que está aqui, ó, de colocar um bóson, vezes P1, que é a probabilidade clássica. Então, a probabilidade de eu colocar mais um bóson em um estado que já tem N bósons vai ser dada por N mais 1 P 1, certo? P N bósons. Esse termo que aparece aqui, ó, ele é a probabilidade para que outro bóson seja acrescentado, certo? Porque eu estou colocando estados, então eu vou colocando, eu já tenho N, coloco mais um. Então, se já existem N bósons num estado quântico, a probabilidade para eu juntar outro bóson será aumentada de N mais um, certo? O que seria esse fator N mais um? Que seria essa probabilidade se não fossem partículas indistinguíveis. Então, essa P1, né, tudo isso que aparece aqui, P1, acho que PN bóson, é a probabilidade de acrescentar mais uma partícula distinguível. Então, com isso, a gente pode trabalhar agora, né? A gente vai guardar isso aqui e trabalhar as funções de distribuição. Então, vamos supor que eu tenha um sistema de partículas idênticas clássicas em equilíbrio térmico. As partículas trocam energia, né? Por exemplo, mas elas são independentes. Como assim troca energia e são independentes? Significa que ela pode bater na parede, deixar energia na parede, vem a outra e absorve, por exemplo. Agora a gente imagina dois estados de energia, E1 e E2. E1 e E2, em que eu posso colocar bósons com essas energias. Eu tenho um número médio de partículas, N1 e N2 partículas. Suponha que exista uma taxa de transição de partículas que saem desse estado, do 1 para 2, que a gente vai chamar de P12. Então, ou seja, é a densidade, é a taxa média de transição que uma partícula que se encontra no estado 1 vá para o estado 2. Assim como eu posso ter uma taxa média de partículas que se encontram no estado 2 e que vão para o estado 1, certo? P não, desculpa, senão vai confundir. R, tá? R. Então eu tenho aqui RIJ é a taxa de transição média de partículas. Aqui, ó, em I que vão para J, tá? Então essa é a taxa média. Então é a probabilidade por segundo, é isso que eu quero dizer, tá? Então isso aqui é probabilidade
probabilidade por segundo. Assim, a taxa total de transição do 1 para o 2 vai ser o número de partículas que eu tenho em 1 vezes a probabilidade dessa partícula sair de 1 e ir para 2. Certo? Então, isso aqui seria a taxa total. Tá? E a taxa total de transição total 1, 2. A taxa total de transição de 2 para 1 vai ser, analogamente, N2, a quantidade de partículas que tem nesse estado, vezes a taxa de transição de 2 para 1. Então, esse aqui é o total de 2 para 1. Certo? Então, a variação no número de partículas do estado 2, então se eu escrever aqui, a variação no número de partículas no estado 2 em relação ao tempo, vai ser o quê? Vai ser o número de partículas que saem de 1 e vão para 2, então é N1, R1, 2, menos o número de partículas que saem de 2 e vão para 1. Certo? Então, é o quanto isso muda. A gente sempre trabalha, como esse sistema está em equilíbrio térmico, a quantidade de partículas que sai e a quantidade de partículas que chega, elas se equilibram, de modo a manter a temperatura constante. Então, isso é o que a gente chama de estado estacionário. No estado estacionário, essa é uma aproximação muito útil em física, eu tenho que o número de partículas em um dado estado em relação ao tempo, a variação, né, do número de partículas em variação ao tempo é zero, tá? De tal forma que eu posso escrever essas taxas correlacionadas entre si. Eu tenho N1, R1, 2 igual a N2, R2, 1, certo? Então, o número médio de partículas por estado em equilíbrio térmico, isso aqui significa equilíbrio térmico, ele não muda. Por mais que eu tenha partículas indo e voltando, a quantidade física total não muda. Isso é o que a gente chama de balanço detalhado. Se eu olho no detalhe o que está acontecendo com as transições internas, elas não mudam entre si. Tá? Isso na física a gente chama de balanço detalhado. Assim, eu posso manipular essa equação e escrever o seguinte: escrever N1 sobre N2 igual a R21 sobre R12. Notem que isso aqui, eu não me referi ainda que isso pode ser um bóson, isso pode ser clássico. E, na verdade, isso acontece no caso clássico. O que vai definir se é quântico ou não, se é distinguível ou não, é justamente a relação que eu tenho entre as taxas de probabilidade. Então, no equilíbrio térmico, aqui que é a ideia de usar a distribuição clássica. Porque se eu uso a distribuição clássica e coloco as restrições que eu tenho devido ao fato de ter ou não partículas dentro de um estado, eu consigo definir esses estados. Né? Então, eu tenho o seguinte, que o número de partículas num dado estado depende da energia desse estado, né? O número de não é Ni, vamos escrever assim, N de εi, certo? E isso é dado pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, a exponencial de menos EI sobre KT, certo? E aí, a partir daqui, a gente pode sim definir o tipo de distribuição. Do ponto de vista clássico, o que eu tenho é o seguinte, é que N1 sobre N2 igual a exponencial de menos E1 sobre KT
dividido pela exponencial de menos E2 sobre kt. Notem que a função, a normalização que depende do tempo é igual para as duas. Então, a razão entre as taxas de transição do estado 1 para o estado 2, ela é dada por E na menos E1. Aqui está negativo, passa para cima positivo. Com esse sinal, eu tenho aqui E2 sobre KT, certo? Então, eu tenho esse E1 sobre E2, que a gente pode chamar um ΔE, que é a separação de energia entre os estados. Opa, E2 menos E1, supondo que E2 é maior do que E1. Então, a razão entre as transições, elas dependem da razão entre as energias e esse fator, que é o fator de Boltzmann. Então, isso aqui é clássico, tá? Então, ou seja, quanto maior for as energias, maior vai ser a diferença entre as taxas de transição, certo? Beleza? Então, por hora é isso. Depois eu volto para a gente falar especificamente do caso de bósons e depois para o caso de férmions, e a gente vai ver que a gente pode tratar essas distribuições usando, né, a distribuição clássica, tá bom?